O estranhamento ele tem um lado tanto positivo quanto negativo. Estranhar pode gerar curiosidade, o desejo por conhecer, a empatia, e por outro lado também pode gerar aversão, né, o distanciamento. Mas a diferença é sempre bem-vinda. O problema é transformar a diferença em desigualdade, que é quando a gente cria abismos, né, que excluem determinados grupos da sociedade dos seus direitos. E esse é o grande problema que existe aqui no Brasil, também diria o Florestan Fernandes, né? Uma confusão entre direito com privilégio. No Brasil, muito se diz, vivemos um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas a gente não pode esquecer a quantidade de crianças negras que morrem nesse país, a população negra no geral, as violências contra os indígenas, enfim, violências cotidianas. Então isso ilustra, né, que a cordialidade é uma relação sempre de mascaramento das violências. E o Brasil é um país mestre nisso. Ah, mas em outro país não acontece corrupção? Claro que acontece, mas com afeto só no Brasil, né? Professor, se não é necessariamente cordial, o que o brasileiro seria? Olá, a revista PB está aqui na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo para entrevistar o professor Paulo Nicoli Ramires, que também leciona na Casa do Saber e na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Autor de Sérgio Buarque de Holanda e a Dialética da Cordialidade, livro lançado em 2011, o professor Paulo também desenhou na sua pesquisa de doutorado uma antropologia do estranhamento. O argumento é que é no choque do encontro entre sujeitos diferentes, na cidade e no campo, que se produz o contrato social e a própria política. Ou, em outras palavras, para pensar a própria guerra e a paz. Esse estranhamento ganha contornos atuais ao se pensar a vida nas grandes metrópoles, onde o estranhamento é parte do cotidiano das pessoas. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço o convite, fico muito honrado. Como observar as relações cotidianas do Brasil à luz de uma antropologia do estranhamento? Primeiro que o estranhamento ele sempre fez parte, né, do pensamento humano e das relações interculturais. Então, esse é um velho tema da filosofia. Por exemplo, Aristóteles, num texto chamado Arte Poética, ele vai dizer que tanto os mitos quanto a filosofia, eles nascem desse estranhar o mundo, estranhar a realidade, né? E os gregos usavam uma palavra que era o tauma, né, o estranhamento. Mas o que acontece, né? Quando a gente pensa o Brasil especificamente, esse estranhamento ele esteve na origem da nossa colonização quando portugueses indígenas com visões de mundo absolutamente opostas começaram a conhecer um ao outro. Infelizmente foi um processo de dominação terrível e violento, mas depois o Brasil vai sofrer fluxo imigratório de negros escravizados vindos da África. Durante o século XIX, finalzinho dele, a gente tem um fluxo imigratório de italianos, suíços, alemães, e no início do século XX, japoneses, né, os orientais. Dentro do Brasil, a gente teve também fluxos migratórios, né, com processos de industrialização, principalmente na década de 50, e, na sequência, com a ascensão da globalização, novos fluxos imigratórios, principalmente de asiáticos, chineses, sul-coreanos, principalmente aqui em São Paulo. Também judeus no início do século passado, também árabes, né, muçulmanos, turcos, né, enfim. Então é interessante a gente perceber esse processo, né, o pessoal também do Líbano, né, enfim. Então a cidade ela sempre foi um grande berçário, né, de estranhos e de estranhamentos, já que são cidades multiétnicas, multiculturais. Mas tem um detalhe que é relevante nessa história da antropologia do estranhamento, é que o estranhamento ele pode gerar uma bifurcação, uma divisão, né? Ele pode tanto gerar um interesse, uma empatia, um desejo por conhecer o outro, o mundo, mas também ele pode gerar uma aversão, um distanciamento e, consequentemente, preconceitos. Por isso que existe uma contradição, uma dialética no estranhar, né? E foi algo que eu trabalhei bastante na tese. O que acontece mais no Brasil, professor? Infelizmente, muitas relações de preconceito, né? Isso porque nós temos diferentes grupos étnicos. Dentro de uma cidade a gente tem uma variabilidade gigantesca também de crenças, de estilos de vida. E no Brasil o que é mais gritante, claro, é o preconceito contra a população negra. O simples fato de o indivíduo ser negro já é motivo, por exemplo, de haver exclusão no mercado de trabalho, diferenças salariais, ou até mesmo violência policial, né? Um indivíduo negro ele tem muito mais chance de ser considerado suspeito pelo simples fato de ser negro.
Há também contra indígenas, contra também segmentos religiosos, idosos. Hoje a gente está discutindo muito a questão do etarismo. E a cidade, então, é um lugar de aglomeração desses estranhos, né? De diferentes gerações, diferentes origens étnicas, religiosas, estilos de consumo, vestimentas. Isso torna a cidade um objeto de estudo muito interessante para observar o que é o estranhamento. E o que a gente pode entender das cidades brasileiras também à luz desse estranhamento que permeia as relações cotidianas? Bom, o que a gente vê mais nas cidades, né, são divisões, né, que também sociais que resultam em estranhamentos. Por exemplo, estilos de vida, né, na periferia são outras formas de linguagem, outras formas também de estéticas, assim como também, enfim, o comportamento dos jovens, né, os gostos musicais. Então, e se a gente comparar aos centros, aqueles que são mais abastados, que tiveram acesso a uma outra educação, conseguem uma inserção, muitas vezes por serem de maioria branca, né, uma inserção maior no mercado de trabalho, nos meios de comunicação. Então, como eu havia dito, as cidades, as grandes cidades, elas são sempre um caldeirão explosivo, né, de estranhamentos, de aversões e também de empatias, porque é também através da cidade, dos seus meios de comunicação e de transportes, que a gente pode gerar também tolerância, né, o conhecimento do outro, como ele pensa, enfim. Agora, recentemente em São Paulo, a gente tem tido na zona norte, né, zona oeste, norte, por aí, revoltas indígenas também por terem suas terras ocupadas. Então a gente percebe que a cidade ela é muito dinâmica, ela é muito rica em conteúdos, e esses conteúdos são necessariamente heterogêneos. A ideia do estranhamento passa sempre pela figura de um outro diferente. Que lugar esse diferente ocupa nas relações do Brasil também e explicam fenômenos contemporâneos do país? Bom, a questão é que, se a gente olhar o tamanho desse país, né, e a quantidade de grupos étnicos ou culturas regionais, inclusive, né, do nordestino, do nortista, enfim, do sertanejo, do sulista, ou de quem nasceu nas grandes cidades, o carioca, o paulistano, etc., a gente percebe que todos nós, em maior e menor grau, somos estranhos aos outros, né? Nós temos uma unidade comum, que é o estranhamento, né? Ou seja, somos iguais por sermos diferentes, por sermos estranhos uns aos outros. Então, entre os fenômenos que a gente poderia destacar aqui, a gente vê, por exemplo, a cultura jovem, né? A gente vê polos, né, culturais com cosplays, meninos da periferia que fazem rolezinhos, né, que são também encontros de jovens em torno de shoppings, centros comerciais, ou mesmo os bailes de funk, de rap que acontecem nas periferias, né? Então, de fato, existem vários fenômenos, muitos deles relacionados ao consumo, também há fenômenos relacionados à religião. A gente tem enfim, a Marcha para Jesus em São Paulo, mas também tem a Parada Gay também, que inclui o público LGBTQIA+. Diga-se de passagem, apesar da violência extrema no país contra esse público, ainda assim, nos grandes centros urbanos, a gente tem um quê de tolerância. Não que beiramos, enfim, um paraíso em relação à tolerância, mas ainda assim, em relação a meios que não sejam urbanos, né, a tolerância aqui ainda é um pouco maior, não que seja o paraíso, como eu disse. Então, a cidade, ela é sempre um polo, né, de desenvolvimento desses estranhamentos, de múltiplas culturas, e isso enriquece, né, os estudos sobre a cidade. Nessas posições paralelas, né, num país desigual como o Brasil, tem gente que tem mais capacidade de estranhar e gente que é mais estranhado? Bom, é que tem uma grande diferença entre você ser o outro diferente num meio não urbano e dentro da cidade. Foi uma coisa que eu trabalhei bastante na tese, pegando diários de campo de antropólogos, que muitos deles eram os primeiros brancos ocidentais a entrarem em sociedades distantes mundo afora, ainda mais o Darcy Ribeiro aqui no Brasil, entrando no interior do país. Então, geralmente, o estranho, quando chega em meios que não sejam urbanos, pequenas cidades, aldeias indígenas, o estranho tem uma espécie de aura, né? Ele precisa ser conhecido, seja para ter empatia ou aversão com ele, né? Mas eu lembro do Darcy Ribeiro comentando num livro chamado Diários Índios, como os indígenas encostavam na pele dele, na mão, para ver quais eram as diferenças, né? E o Darcy ficava admirado, olha só, eu sou um estranho. Agora, o que acontece nas grandes cidades é que
nossas vidas estão muito mecanizadas, né? Direcionadas a casa, trabalho, meios de transportes, multidões. Então, nos meios urbanos, nós, de alguma forma, passamos a naturalizar o estranhamento, né? Ou seja, a gente deixou de se chocar com a presença do outro, né? Então, quando a gente está no ônibus e no metrô, a gente percebe isso muito bem. Todos fingem uns aos outros que não existem, ficam em silêncio, geralmente com o livro aberto, o celular na palma da mão e os olhos focados nesse celular. Pode ser um livro, pode ser o fone de ouvido, seja lá o que for, mas é interessante que é tanto estranhamento diário diante das multidões, é tanta gente diferente, estranha, que a gente acaba naturalizando e deixa de se chocar. Esse estranho, ele perde uma aura, né? Então, isso é uma parte da dinâmica das grandes cidades, né? O Simmel, inclusive, num livro chamado, aliás, um pequeno ensaio chamado As Grandes Metrópoles e a Vida do Espírito, aliás, a Vida do Espírito e as Grandes Metrópoles, ele dizia que a gente cria uma atitude blasé, né? Ou seja, é uma proteção que a própria subjetividade, a introspecção, ela cria, exatamente porque são milhares de choques que a gente tem à nossa volta. Então, a gente tem poluição sonora, tem milhares de pessoas diante dos nossos olhos, tem poluições também das propagandas para todo o canto, letreiros para aqui, para cá, buzinas, etc. Então, essas cacofonias, né, urbanas, de alguma forma, né, e essas onomatopeias da cidade, buzinas, etc., acabam fazendo com que o indivíduo se centre na própria subjetividade e, de alguma forma, naturalize o contato com os outros, os demais. Um dos conceitos mais importantes para pensar o Brasil contemporâneo é o de racismo estrutural. E a antropologia do estranhamento tem uma relação também entre quem é estranhado e quem estranha. Como fazer uma ponte entre essas duas ideias? Primeiro que, no instante que o outro diferente aparece nos nossos olhos, não tendo nenhum conhecimento sobre ele, origem étnica, etc., a primeira questão que surge é um choque, né? Uma indeterminação. É o outro que ainda não tem sentido. Mas por sermos nutridos por uma série de símbolos culturais, os preconceitos começam a aflorar. Então, muitas vezes, um indivíduo que não se veste tal como exigido no mercado de trabalho, ou então um outro sujeito que fala de uma forma distinta, tudo isso começa a produzir, infelizmente, preconceitos. O estranhamento, ele tem um lado tanto positivo quanto negativo. Estranhar pode gerar curiosidade, o desejo por conhecer, a empatia, e, por outro lado, também pode gerar aversão, né, o distanciamento. E esse é o grave problema que nós temos em relação ao lado negativo do estranhamento, né, porque ele pode perpetuar relações de racismo, por exemplo, né? No Brasil, claro, infelizmente, né, se um indivíduo branco e outro negro procuram o mesmo trabalho e participam da mesma entrevista de emprego, muitas vezes pelo racismo ser estrutural, o indivíduo negro que mora na periferia é automaticamente excluído, porque é um racismo que não está apenas aqui e acolá, ele está em toda parte. Então, nos meios de comunicação, enfim, na forma como as pessoas são abordadas nas ruas, eventualmente pela polícia, né? O indivíduo negro geralmente é considerado suspeito, infelizmente, o que vai revelando o preconceito. É difícil a gente ver indivíduos negros em altos postos do mercado de trabalho. Mesma coisa acontece com nordestinos aqui em São Paulo, né? Pelo fato de terem um sotaque diferente. Existem 1000 estereótipos que são criados e que, evidentemente, criam leituras absolutamente distorcidas, erradas e que deveriam ser jogadas na lata do lixo, né? O ideal é que as pessoas fossem avaliadas pela sua competência técnica, pelas suas habilidades pessoais, intrapessoais, a capacidade de se comunicar. Então, existe um preconceito que é estrutural e ele é muito mais intenso em relação à população negra, caracterizando o que o Silvio Almeida, né, num livro muito conhecido, chama de racismo estrutural. Essa incapacidade de reconhecer o outro tem saída? Tem, e essa saída é sempre a educação, né? Porque o preconceito, ele é fruto de um processo educativo, muitas vezes conservador e muitas vezes diante do não conhecimento de quem é o outro. Então, se o conhecimento está relacionado à educação, a educação básica, principalmente, é o lugar mais fértil para gerar uma outra educação, uma educação tolerante, porque ninguém nasceu preconceituoso, você se torna preconceituoso, né? Isso com valores familiares, religiosos, étnicos que se acaba criando. Então é por isso que é importante, por exemplo, em relação à população LGBTQIA+, nós termos uma educação dentro das escolas, exatamente para que essa criança, quando cresça,
ela aprenda a respeitar o outro e aprenda que o mundo é heterogêneo. Gostemos ou não, no final das contas, as pessoas sempre vão ser diferentes. E a arte de educar exatamente está diante do fato da gente conseguir conviver com os outros, com os diferentes, porque o mundo sempre será assim. Professor, mudando um pouco de assunto, mas não tanto, como você observa esse processo de politização popular que o Brasil enfrentou aí a partir de junho de 2013? Bom, esse processo está muito relacionado às redes sociais, né? Isso é algo que é avaliado por vários teóricos mundo afora e aconteceram, né, elementos positivos e negativos desde 2013. Entre os elementos positivos, primeiro a gente não pode esquecer que toda essa crise começou devido ao aumento de 25 centavos, né, no preço dos transportes. E o transporte é um lugar que aglomera esses grupos heterogêneos, por isso que nós vimos tantos grupos diferentes, né, saindo às ruas. Só que a pauta ela começou muito progressista, né, ou seja, a favor do transporte público de qualidade e até mesmo gratuito, né, que era o pessoal que defendia o passe livre. Mas segmentos de ultradireita, como o MBL, foram tomando as ruas e as pautas, levando a discussão para um outro patamar, inclusive que conduziram futuramente ao impeachment da Dilma, né, mesmo porque existia a Lava Jato na época, né. Mas o que eu queria destacar é como esses grupos se organizam e tomam as ruas hoje, né? Porque o que a gente vive hoje no cenário das grandes cidades é o que a gente chama do fim das metanarrativas. O que significa isso? É algo típico da chamada pós-modernidade, porque até a década de 80 e 90, quando você era de esquerda ou direita, você carregava várias bandeiras ao mesmo tempo, né? Quando alguém era de esquerda, carregava as bandeiras da reforma agrária, de repente do comunismo, da liberação das drogas, a favor do aborto, enfim, melhorar a educação, os transportes, etc. E quando o sujeito era de direita, ele carregava bandeiras unificadas, né, do tipo, eu sou conservador, sou contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor da família, da propriedade, etc. e tal, né, da minha religião. Só que graças a pós-modernidade e essa ascensão das redes sociais, os discursos eles foram se fragmentando, as metanarrativas, as narrativas globais foram se fragmentando, então hoje você tem grupos específicos que reivindicam pautas específicas. Então, nada mais comum do que hoje você ver, de repente, um sujeito que é a favor da liberação, de repente, da maconha, mas às vezes ele tem algum preconceito contra a população LGBTQIA+. Às vezes é um sujeito que é religioso, mas tem uma vida sexual promíscua, né? Então você vai vendo todo esse tipo de ramificação. E o problema que acabou surgindo é que quanto mais se fragmentam os discursos, embora as pautas muitas vezes sejam, sim, plausíveis, né? Por exemplo, o movimento negro reivindicando seus direitos, mas as mulheres do movimento negro feminista percebem que uma coisa é você ser uma mulher negra, outra coisa é uma mulher branca de classe média, são formas, claro, de machismo que esses grupos vão passar, mas não na mesma proporção. E, enfim, diante disso é que as reivindicações hoje elas são totalmente fragmentadas, né? Gerando muitas vezes uma confusão de quem enxerga de fora, ou de um grupo contra o outro. Então, as pessoas da direita, quando enxergam as diferentes pautas da esquerda, vão perceber na visão imaginários, no senso comum delas, de que é um movimento totalmente desorganizado. Porque tem a feminista A, B, C e D, tem o movimento negro que é panafricanista, outro que é marxista, assim como também a sigla, né, LGBTQIA+, que tende a aumentar, né, porque gênero é uma construção, e se é construção vão surgir mais gêneros, e assim, que assim seja. Mas é interessante que as cidades elas acabam criando, né, esse cenário da diversidade também, né, de vários outros, de vários estranhos, né, a própria cultura queer, né, recebe esse nome porque em inglês queer poderia ser traduzido mais ou menos como desviante, estranho, né? Algo que foge aos padrões, né? Heteronormativos, enfim, de uma sociedade burguesa, né? Bom, e aí as pautas, né, que foram destacadas a partir de junho de 2013, elas tinham todos juntos e misturados, né? Tanto é que tinha gente reivindicando desde ditadura, volta da monarquia, eram as vésperas da Copa, a gente pedindo para o Filipão, técnico da seleção brasileira à época, né, convocar um determinado jogador. Ao mesmo tempo você tinha as pautas feministas, o transporte livre, gratuito. Então, no final das contas, o que a gente viu em 2013, e graças ao uso das redes sociais, porque elas permitem também a fragmentação desses discursos, né? Então, quem quiser saber mais sobre
a LGBTQIA+, vai entrar numa rede específica, né, ou numa comunidade específica, o movimento negro, etc. Então, o que a gente viu em 2013, embora tenha derrubado um governo relativamente progressista, que era da Dilma, foi a floração que a gente viu aqui no país desses grupos ganhando mais as ruas e ganhando vozes, enfim, não só nas redes sociais, mas na opinião pública, né, o que foi bem interessante. Você também esmiuçou um conceito clássico de interpretação do Brasil, que é o de homem cordial, Sérgio Buarque de Holanda, escrito ali nos anos 30. O que tem de atual nessa ideia? Bom, é um conceito totalmente atual, porque o Sérgio Buarque escreveu Raízes do Brasil em 1936, e ele escreveu um conceito, né, que se chama cordialidade, ou homem cordial, para atacar o seu antecessor, que escreveu 3 anos antes, Casa Grande Senzala, que é Gilberto Freire. E Gilberto Freire é um autor relativista, né? Ele vai escrever sobre o passado colonial e ele é relativista porque ele não faz a crítica à escravidão. Ao contrário, ele vai dizer que havia uma relação, nas palavras dele, harmônica e adocicada entre Casa Grande e Senzala, e o que ele tenta mostrar é que o processo de colonização foi um verdadeiro sucesso. O próprio Gilberto Freire chega a comentar que foi algo positivo na leitura dele que a mulher negra, olha que absurdo, que a mulher negra tivesse uma aptidão maior à sexualidade, porque isso permitiu a miscigenação e, consequentemente, a gente teria uma democratização social. Ele não usa ainda em Casa Grande Senzala o termo democracia racial, mas vai chegar nesse ponto. Então, Gilberto Freire foi muito atacado, originalmente, primeiro, né, nas entrelinhas, pelo Sérgio Buarque de Holanda com Homem Cordial, porque ele está esquecendo que a mulher negra era estuprada, era escrava, né, enfim. E o Gilberto Freire, onde ele enxergava flores, né, o Sérgio Buarque vai enxergar uma relação mascarada de violência. Então, ser cordial não significa ser bondoso, generoso ou caridoso. Cordial, do latim, vem cordius, né, que é coração, é ser afetuoso. Então, o Sérgio Buarque de Holanda acaba mostrando para a gente que existem várias relações de conflito e violência no Brasil que são mascaradas por essa cordialidade. A gente vê isso agora, recentemente, por exemplo, só no Brasil, a empregada doméstica amiga íntima da patroa. A arquitetura brasileira deu ao mundo o elevador de serviço nos fundos para que os empregados domésticos entrem. A babá vestida de branco, levando o carrinho, né, do bebê da moça abastada, né, da mãe abastada, é uma remissão à relação entre Casa Grande e Senzala. Por que a babá está usando branco, que era exatamente a cor que os escravos usavam, né, para se vestir, né, era a roupa dada pelos senhores. Então a cordialidade mascara esses conflitos de alguma forma, né? A gente coloca debaixo do tapete todo tipo de relação conflituosa. E contraditoriamente, no Brasil muito se diz vivemos um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas a gente não pode esquecer a quantidade de crianças negras que morrem nesse país, a população negra no geral, as violências contra os indígenas, enfim, violências cotidianas, diárias, né, que acontecem nos meios de transporte contra os idosos, as violências políticas que ocorrem com a corrupção. Então a gente sempre tenta colocar os conflitos debaixo do tapete. O que a confusão sobre o conceito de homem cordial, que é muito presente ainda, diz sobre a nossa interpretação? Então, eu lembro na época, no início desse século, houve uma campanha do desarmamento, né? Depois acho que vocês conseguem resgatar, mas houve um plebiscito no Brasil. Então, na campanha do desarmamento, as primeiras pesquisas apontavam que boa parte da população era contra a venda de armas, né? Mas a campanha publicitária feita durante o plebiscito, né, do pessoal que era a favor da venda das armas, chegava a dizer, talvez sem conhecer o Sérgio Buarque de Holanda, que o brasileiro é um homem cordial, paga seus impostos, tem fé, gosta da família e tem o direito de andar armado para se defender. Curioso que usaram exatamente esse termo, o brasileiro é cordial, talvez sem perceber a discussão sociológica que existe por trás disso a partir do próprio Sérgio Buarque de Holanda. Mas esse é o grande paradoxo, né? Então a gente vê violências cotidianas ocorrendo e, ao mesmo tempo, a cordialidade, né, que também vai gerar no Roberto da Mata a ideia do jeitinho, da malandragem, que ele vai descrever bastante, originalmente a partir do conceito de cordialidade de Sérgio Buarque de Holanda, mas isso serve exatamente para mascarar os conflitos, para mostrar uma sociedade em que as leis elas não se aplicam tão claramente a ponto de que se tornam superiores às vontades pessoais. A cordialidade também permite uma confusão entre interesse público e privado, né? Daí os milhares de casos de corrupção de todos os partidos que a gente vê por aí afora. Então isso ilustra, né, que a cordialidade é uma relação sempre de mascaramento das violências. E o Brasil
é um país mestre nisso. Ah, mas em outro país não acontece corrupção? Claro que acontece, mas com afeto só no Brasil, né? É mais ou menos essa a ideia. É algo, por exemplo, do tipo que acontece com o machismo, com os abusos, né? Os assédios que ocorrem por aí afora. Geralmente o abusador diz o seguinte: eu estava brincando, não me entenderam direito, mas é uma violência, né? Nada justifica um abuso. Qual é a diferença entre a ideia do homem cordial, que está lá no livro do Sérgio Buarque, e a interpretação de homem cordial que se tem, que ficou conhecida? Então, o problema é que, geralmente, quando se estabelece a noção de cordialidade, cria-se a falsa ilusão de que o brasileiro é bondoso, generoso, caridoso, como havia dito agora há pouco. Então, essa ideia de que a gente não tem guerra, que o brasileiro é muito empático, mas a gente tem um dos maiores níveis, né, de violência urbana do mundo, né? A gente não pode esquecer disso, de preconceito racial. Então, na verdade, o que o Sérgio Buarque tentou mostrar é que é uma relação dialética, contraditória. A fachada é uma, né, mas o comportamento é outro. E talvez um grande exemplo disso seja o fato de que o Brasil foi o primeiro país, na visão do Sérgio Buarque de Holanda, a abolir a pena de morte, mas foi o último a abolir a escravidão, né? Então a gente começa a ver esses paradoxos. Assim como o processo, né, de fim da escravidão no Brasil. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, surgiu a Lei do Sexagenário, com em tese, né, entre aspas, uma benesse, né, das elites rurais brancas aos negros escravizados que chegassem aos 60 anos. Mas isso é uma baita hipocrisia. Era muito difícil um escravo negro chegar aos 60 anos diante do trabalho penoso que ele teve ao longo da vida. Ou mesmo a lei do ventre livre, né? Não se pode imaginar que uma criança nasça de uma escrava e essa criança esteja livre por aí. Pelo menos uns 10, 12 anos, essa criança vai ser dependente da mãe. Então vejam que são sempre mudanças, como a gente costuma dizer, para inglês ver, literalmente, né? Então a fachada é uma coisa, a essência é outra. E a cordialidade, então, ela mascara esses conflitos Brasil afora. Fazendo uma ponte entre os dois conceitos que a gente está falando aqui, de que forma a cordialidade ou a ideia do homem cordial impacta nas relações que se dão no estranhamento? Bom, a cordialidade é uma relação contraditória e dialética, porque se por um lado a cordialidade cria relações mais de intimidade e afeto, isso por um lado ajudaria a reduzir os estranhamentos, né? Então a gente costuma dizer, né, que o brasileiro é muito empático com os estrangeiros e de fato, né, eu tive a oportunidade de viajar para alguns lugares no mundo, né, a gente vê que tem uma hospitalidade muito grande. Mas essa hospitalidade também pode mascarar entre os próprios concidadãos outros conflitos, né, gerando outras formas de estranhamento que geram preconceitos. Como eu disse no início dessa entrevista, o estranhamento ele pode gerar dois caminhos. Tanto a empatia, e aí tem um lado positivo da cordialidade, que são relações mais próximas e que rompem barreiras mais formais e burocráticas de relações sociais, mas, por outro lado, a cordialidade, assim como o estranhamento, tem um lado negativo, que é da aversão, do preconceito, muitas vezes mascarados por esses mesmos supostos afetos. Então, ser cordial é ser afetuoso. É muito comum a gente ver pessoas mais velhas ainda hoje dizendo o seguinte: vi um negro de alma branca. Essa frase é absolutamente racista, mas que é mascarada exatamente por um tom afetuoso. Aí a gente entende a cordialidade. É uma relação de estranhamento, né, do próximo, do familiar e ao mesmo tempo gerando o estranho. Lembrando que Freud, né, trabalhava um conceito de estranho, em alemão se diz unheimlich, né, e a gente poderia traduzir como algo que era estranho que se torna familiar ou algo familiar que gradualmente se torna estranho. Eu trabalhei também essa contradição desse termo dentro da tese, né, de doutorado, exatamente porque no Brasil a gente vê bastante isso, né? Ou seja, historicamente, né, as famílias mais abastadas têm o quartinho de empregada, tem as babás, etc. Então tem uma relação que é de empatia, de aproximação, né, com seus empregados, geralmente negros, né? Mas ao mesmo tempo um distanciamento, né, em termos econômicos, em termos políticos, sociais, em que muitas vezes as empregadas domésticas não são beneficiadas com os direitos trabalhistas, tem que estar servindo, né, as famílias a todo instante. E a gente viu isso recentemente na história do Brasil, toda a aversão, né, que surgiu de parte das famílias abastadas em relação às leis trabalhistas que foram, depois de muito tempo, aplicadas sobre os trabalhos domésticos, né, dos empregados. Professor, se não é necessariamente cordial, o que o brasileiro seria?
Bom, essa é uma questão difícil, né? Mas é difícil a gente taxar o brasileiro como um todo, né? E também não dá para dizer que todos os brasileiros sejam necessariamente cordiais nesse sentido de hipocrisia, de mascaramento da violência. Mas eu diria que uma grande diferença do povo brasileiro em relação a outras sociedades é a sua capacidade plástica, né? De conseguir conviver com grupos étnicos diferentes, né? Tanto é que o Darcy Ribeiro chamava isso de ninguémdade, né, num livro chamado O Povo Brasileiro. Isso porque os portugueses que chegaram aqui, eles não trouxeram mulheres, né, a não ser freiras, né? E claro que a procriação, no final das contas, se dava muito com mulheres indígenas, porque no Brasil existia o compadrio, né? Então, no final das contas, entre os indígenas era comum oferecer uma das filhas, né, ao colonizador para criar relações mais íntimas e familiares. Só que essas crianças que nasceram, né, das primeiras gerações de colonizadores, não eram consideradas nem indígenas nem portuguesas. Então isso deu origem a uma ninguémdade, uma maior plasticidade na relação com o outro, com o diferente. Né? Então a gente vê, por exemplo, aqui comunidade judaica convivendo com comunidades muçulmanas, diferentes grupos religiosos convivendo no mesmo ambiente educativo, né, na praça pública, enfim, brancos, negros, indígenas convivendo, né? De alguma forma, não estou dizendo que não haja racismo, porque isso tem em todo lugar do mundo. Mas o fato, né, da gente ter essa ninguémdade, essas relações foram sendo mascaradas de conflito. Mas, por outro lado, o que prevalece, ainda assim, é uma tolerância maior étnica, né, que permitiu mais miscigenação e até mesmo um sincretismo cultural muito forte, né? Então, isso aqui é muito presente no país, né? Ano passado eu tive a oportunidade de visitar a Bolívia, eu fui entrevistar o Evo Morales, diga-se de passagem, na casa dele, e é interessante que por lá, claro que predomina uma população indígena, que é totalmente segregada de uma população de origem europeia, né? E descobri que por lá existe uma pequena comunidade de negros, né? Que foram escravizados, exatamente, e que não querem se misturar por nada com os outros dois grupos. Então, no Brasil, claro que os preconceitos existem, mas existe muito mais uma plasticidade e também uma circularidade, né, das culturas entre si, o que é positivo. O problema é que são tantas desigualdades econômicas, né, que essas desigualdades também se refletem em desigualdades étnicas, raciais. Então, se a gente resolver esse problema do racismo no Brasil, claro, que é um racismo estrutural, e de tantos confrontos étnicos, como a gente vê com os indígenas mais recentemente, historicamente, mas recentemente tem se tornado mais claro, né, para as mídias, certamente nós seríamos um país, diz o Darcy Ribeiro, que serviria de exemplo para o resto do mundo, né, de capacidade de convívio com o diferente. Né? O problema é que as questões econômicas resultam também em desigualdades das mais diversas, né, de gênero, de raça, e é algo que a gente tem que abrir os olhos, e por isso a importância da educação. Né? Se a gente educar as crianças a serem tolerantes, está ótimo. Né? O problema não é ser diferente, o problema é a desigualdade. Então, o Brasil é um país que tem diferenças, enfim, étnicas, de fenótipos também, os orientais, a população negra, a população indígena, etc. Temos diferenças também de profissões, diferenças religiosas, mas a diferença é sempre bem-vinda. O problema é transformar a diferença em desigualdade, que é quando a gente cria abismos, né, que excluem determinados grupos da sociedade dos seus direitos. E esse é o grande problema que existe aqui no Brasil, também diria o Florestan Fernandes, né? Uma confusão entre direito com privilégio. E as nossas elites, infelizmente, acham que são privilegiadas e são portadoras únicas desses privilégios. Só que é o direito de todos poder circular, poder viajar, poder ter acesso ao mercado de trabalho, ter bons salários, acesso à educação, moradia, saneamento básico, espaços de lazer, etc, etc. Então, a diferença ela é bem-vinda e ela fornece, né, um processo de aprendizado, de tolerância. A desigualdade exclui, segrega e gera cada vez mais preconceitos. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.